Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 4ª sessão ordinária do 4º e último período legislativo e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Admir Hatbach. Presente. Vereador Aurimar Lipinski. Presente. Vereador Celso dos Santos Berlato. Presente. Vereador Cláudio Finta. Presente. Vereador Edgar Aiper. Presente. Vereador Jonei Cícero Morosini. Presente. Vereador Johnny Tribes presente. Vereador José Gotardi. Vereador Amargo Tealf. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declara aprovada de conforme com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas e da indicação do senhor vereador. Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ofício número 2 de 2016, endereçado ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cláudio Finta. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar os bons préstimos da Câmara de Vereadores de Corupá para o dia 9 de março de 2016 para a capacitação dos conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente, assinado pelo presidente do CMDK, Felipe Rafael Rodrigues. Também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ofício encaminhado ao presidente da Casa, vereador Cláudio Finta. Senhor presidente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como meta para o ano de 2016, sugere a esta Casa que seja ativado o programa Vereador Mirim. Entendemos que essa ação oportuniza a participação do adolescente no Poder Legislativo, oferecendo um espaço de conhecimento e debate frente às questões políticas, econômicas e sociais, bem como oferece espaço para o protagonismo juvenil. Assinado pelo presidente do CMDK, Felipe Rafael Rodrigues. Da Prefeitura Municipal de Corupá, da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer, ofício número 4, endereçado ao presidente da Casa. Senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar o espaço da Câmara de Vereadores de Corupá, no dia 23 de fevereiro de 2016, às 19 horas, para a empresa TRC Brasil, esta organizadora da corrida de montanha Corupá Extreme Marathon. Estará se reunindo com os bombeiros e demais apoiadores que farão a segurança do evento. Em sua 3ª edição, o evento está maior, com o nome Brasil Montanha Festival Corupá, e se realizará nos dias 26 a 28 de fevereiro. Assinado pelo secretário Wilson Jean Gessner. Comunicado número 193779 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente à alimentação escolar de creche, ensino fundamental, pré-escola e a cota do Programa Nacional de Atendimento do Transporte Escolar, referente ao mês de setembro de 2015. Da Câmara de Vereadores de Corupá, indicação número 24 de 2016, de autoria do vereador Aurimar Lipinski. Considerando que os moradores de lateral da Rua Nobon não possuem endereço nem número de suas casas. Considerando também que a via lateral da Rua Nobon não é reconhecida como via pública pelo município de Corupá. Considerando que esses moradores sentem-se prejudicados por não possuir denominação de via pública e considerando o abaixo assinado em anexo, sugiro seja oficiado ao Executivo Municipal proposta para que, através do setor competente da municipalidade, estude-se a viabilidade, a disponibilidade e a legalidade de transformar em via pública a lateral da Rua Nobon para a posterior denominação de Rua Jorge Guilherme Schwartz, conforme solicitação dos seus moradores, com abaixo assinado em anexo. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço as leituras e concedo espaço plenário conforme solicitado, bem como encaminho a ordem do dia a indicação do número 24, 2016, do vereador Aurimar Lipinski. Ainda no pequeno expediente, questiono a assessora administrativa se é vereador inscrito. Passamos agora ao grande expediente. Mediante sorteio, concedo o uso da palavra ao vereador Aurimar Lipinski. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, toda a plateia presente. Eu só quero fazer um comentário referente à minha indicação, que é uma solicitação dessa rua que seja
que esteja um nome, né, por aquelas pessoas que ali moram, aquelas famílias. Até já tínhamos conversado antes um pouco referente a esse assunto. Temos, na verdade, várias situações hoje aqui em Corupá, na cidade, que na verdade são do mesmo tema. Várias ruas que não têm denominação ainda com nome e números. Então, eu acho que essa casa, nós como vereadores, vereadora, temos que fazer uma força-tarefa junto com o planejamento e buscar o apoio do executivo para que a gente esteja resolvendo o problema de várias famílias que estão com o mesmo problema que aquelas 11 famílias que ali, conforme abaixo assinado, assinaram naquele documento. Então, essas famílias hoje, elas querem ser contempladas futuramente, não num curto espaço de tempo, mas sim com água encanada. Isso aí, na verdade, vai gerar mais receita para o município e qualidade de vida para aqueles munícipes que ali vão residir. E então eu peço encarecidamente aos nobres pares que vamos puxar a carroça para frente, como diz o ditado, todo mundo junto, para que vamos resolver esses problemas que aí estão, que hoje se fala tanto em 2016 está aí, em tratamento de esgoto e outras coisas mais. Então, eu acho que nós temos que fazer isso como se sobe numa escada, de degrau em degrau. Eu acho que, primeiramente, temos que fazer isso, começar denominando as ruas, fazer a coisa acontecer de passo a passo, que não dê problema lá na frente. Então, é isso que na verdade, eu estou defendendo aqui, é um anseio de... São 11 famílias que ali abaixo assinaram, né, para que aprove. Vamos buscar o apoio como já falei anteriormente, do planejamento, para que a gente esteja resolvendo essas situações, não só daquela rua, mas sim, com certeza, os nobres colegas também provavelmente já foram solicitados por algum morador, alguma coisa com o mesmo sentido. É isso aí, obrigado. Ainda sobre sorteio, passa a palavra ao vereador Eider de Gaípe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os presentes aqui, o Natalício, o Robson, o Claudimir Farias, né? O Cutia, o Diego Tamanini, o João Gotardi, a Tassiana e Marielle, o pastor Geraldo, o Dario, a Daiane, a Patrícia e o nosso sempre prefeito, Ernesto Felipe Brunco, o Sandro Glast, a imprensa e os funcionários da casa. Boa noite. Gente, eu tenho alguns assuntos rápidos. Um é que moradores da beira do trilho aqui continuam reclamando, essa reclamação é constante, de que não só os moradores da região mesmo jogam lixo na beirada da rua, como até alguns funcionários da prefeitura, não tendo onde colocar o lixo que coletam, acabam despejando na beirada da rua. Então, a gente tinha que conversar talvez com o líder do governo, agora é o Jonei? Jonei Brasil. Não? Ou ainda é o presidente? Não, o presidente pode. Bom, enfim, com o líder do governo, para que talvez se coloque algumas lixeiras, seria uma das saídas, né? Mas tem que ser coisa grande. Enfim, tem que ser resolvido esse problema, porque isso traz rato, traz barata, traz uma série de problemas e nós temos até aí pessoas que já vieram me pedir encarecidamente para que se olhasse isso com carinho. Um deles é o Bade lá, que não aguenta, né? E outra coisa, aquela estrada de acesso ao campo do Rio Paulo. Eu acho que seria tempo de nós começarmos a rever isso, né? Nobre vereador Joni, a história da rua de acesso ao campo do Rio Paulo. Nós poderíamos rever isso mais uma vez, né? Isso acabou ficando novamente, e os trilheiros e os jipeiros... Até me permite. Pois não, por favor. Estive no planejamento e conseguimos ter sucesso no avanço
Acho que passaram as coordenadas para o planejamento já, né, que foi tirado dessa rua, até porque nós temos marcado uma reunião lá em Rio dos Cedros, né, na Câmara de Vereadores. Faço aqui um meia-culpa também. Né, que eles também têm o interesse na abertura desse mesmo trajeto, né, que se torne uma rua municipal, interligando municípios, né, como Sim. interliga Curupá Rio dos Cedros e Curupá Rio Negrinho, né. Então é muito importante para nós, mas o planejamento vai dar continuidade com a autorização do executivo, do prefeito, né? E que seja, eu acho que isso nós... comece a andar. Exato, né? É o que mais espera os clubes aí, né? É verdade. Obrigado, Johnny. E outra ideia, nós estamos recebendo aí, está funcionando muito bem, o WhatsApp aí, é o Herman que está pilotando, né? Estou recebendo as imagens, as fotos e tal. E uma sugestão, presidente, talvez as indicações aqui colocadas pudessem ser, mesmo por WhatsApp, passadas também diretamente para os secretários. Né? Fica um caminho meio direto assim, né? Hoje em dia é tão fácil. Enfim, para que eles fiquem imediatamente comunicados das coisas que os vereadores falam aqui. Claro que vai sempre ter que passar pelo executivo, a gente sabe disso, né? Mas pelo menos a gente começa a conversar, talvez mais de perto. Né? Tudo bem, sem problema. Vamos verificar se isso se é o caminho, né? Se não possa ter algum problema, chegar antes de ser um secretário do que o executivo, né? Mas vamos verificar. Não, legal. Com certeza. Obrigado. Muito bem, gente. Isso tudo. Agora nós temos um assunto que eu qualifico como muito sério, que quem participou da audiência pública para a elaboração do edital da licitação, que prevê como é que chama? Concorrência pública, né? Para as obras de água e esgoto no município. Isso aconteceu na terça-feira passada, e esse edital eu reputo de uma qualidade excelente. Foram aqui atendidos, na verdade, da melhor forma possível, ou serão atendidos da melhor forma possível os interesses do município, se as empresas que vierem a participar, que se obrigam a atender o município com os serviços da forma como o edital pede. Eu acho que está muito bem feito, e eu concordo com ele em 99,9% da sua redação. Eu não concordo eu inclusive já manifestei a minha inconformidade ou minha não concordância com a subseção 4 da qualificação, quanto à qualificação técnica, né? Comentei inclusive com o Fernando e com o com o César, exatamente, né? Esta subseção 4 aqui, ela pede que a empresa que vier a participar dessa licitação tenha uma experiência anterior de prestação de serviço no que diz respeito à água e esgoto em município com pelo menos 7.000 habitantes. Muito bem, eu não concordo com essa exigência porque eu acho ela limitante. E por que eu digo isso? Eu tenho ouvido muita gente aqui em Curupá que não concorda de forma alguma com o processo que está sendo proposto aqui. Porque dizem que, sendo as águas de Curupá, um bem de Curupá, que a duras penas voltou para o município, agora nós estaríamos, entre aspas, vendendo isso novamente para uma empresa que poderia vir aqui oferir lucro, e, enfim, esse é um sentimento. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração de que o Ministério Público exige que o poder público apresente uma solução para água e esgoto no município. Isso é uma exigência que não foi inventada nem pelos vereadores, nem por ninguém, é do Ministério Público e vem de Brasília. Existem aí alguns argumentos que dizem, poxa, mas 70% do Brasil não atende. Talvez 30% atenda com projetos, né?
é um argumento que eu também não concordo com ele, porque o fato de 70 não atender não quer dizer que nós não tenhamos que atender. Muito bem, então, eu entendo que o poder público fez o processo da melhor forma possível, mas acabou colocando alguma coisa que eu fui procurar em outros, e inclusive a nossa advogada também procurou em outras licitações. Todo mundo acaba colocando esse tipo de restrição, e porque ela é de praxe. Só que praxe não é lei. Praxe é uma coisa de uso e costume, é uma praxe, né? É uma praxe usar a camisa na reunião, aqui não vir sem camisa, mas não é uma, aliás, aqui no caso é uma lei, né? Mas, enfim, e não sendo uma lei, eu acho que ela não precisa estar aqui. Por quê? Tendo munícipes de Corupá que não concordam com isso, na época eu sugeri que então se criasse uma empresa corupaense e que uma empresa daqui que participasse. Aí o meu cunhado, o Dieter, disse, poderia fazer melhor, essa empresa poderia ser uma sociedade anônima, aberta a todos os munícipes de Corupá que quisessem participar. Cada um com o valor que quisesse. Então nós teríamos uma empresa genuinamente corupaense participando do processo. Mas se eu tenho esta cláusula que exige que a empresa tenha experiência, eu não vou poder participar. Então eu não concordo com a cláusula. Eu acho que ela deveria ser eliminada. E eliminando ela, nós temos que fazer uma alteraçãozinha aqui. Esse é um momento em que a gente está discutindo a licitação, os termos dessa licitação. Isto é uma proposta, não é uma imposição, né? Eu concordo 110% com o resto dos termos dessa licitação, dessa proposta, em que ela exige que, isto sim, os técnicos contratados por essa empresa tenham essa experiência. O engenheiro sanitarista tem que já ter trabalhado na área. O engenheiro químico tem que ter trabalhado na área. O engenheiro civil tem que ter experiência. Mas a empresa é pura e simplesmente uma figura jurídica que abriga as pessoas que nela trabalham. Então não há porquê eu exigir que esta empresa, porque isso vai nos dar a falsa ideia de que a gente está privilegiando um tipo de empresa, entende? Em detrimento de outro tipo. Então, mas quem é que vai poder servir aqui? Só quem já trabalha com água e esgoto, né? Empresa, entende? Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Mas, Deninho, pois não. Mas eu estou achando, eu em parte concordo contigo, mas será que não é a questão de segurança de que realmente seja feita? Se já foi feito em outro município, é porque o camarada tem capacidade, tem conhecimento técnico que pode contratar qualquer engenheiro, qualquer não, com conhecimento na área, né? Mas de repente eles não estão pensando nessa segurança, porque pegar um que nunca fez, é fácil, vou pegar um engenheiro, aí acaba deixando por fazer e Sim. O município acaba... Não, inclusive, Cláudio, você mesmo disse, se eu pegar um camarada, então não é uma empresa, é um camarada. Não, uma empresa iniciante, que não tem experiência. Eu sei, este é o ponto. Não, camarada, né? Desculpa a colocação. Esse é justamente o ponto. É isto aqui, o que eu estou propondo é que se crie uma empresa, por exemplo, Águas de Corupá S.A., que vai participar da licitação, tá? Ela só tem que ter condições de participar da licitação. E ela tem que, sim, atender, se você ler aqui as condições técnicas, né? Ela tem que atender todos o detalhamento técnico. O simples fato dela ter sido criada hoje, ontem ou amanhã, é besteira, porque mesmo essa, que trabalhando 7 anos em algum lugar, ela começou um dia. E naquele dia que ela começou, ela não tinha experiência. Entende? Então nós estamos limitando a possibilidade de alguém participar. E esse é o ponto que eu não concordo. Eu não sei se... Pois não. Peço uma parte. Eu estive participando da audiência, foi na terça-feira, né? Foi terça-feira. Terça-feira, né? E na hora do teu questionamento, eu me lembro bem que o secretário Fernando, ele pontuou a situação da Lei 8666, que é a Lei das Licitações,
que exige o atestado de capacidade técnica quando para fins de obra de engenharia, no caso, né? Se foi feito estudo jurídico e ali prevê a possibilidade de retirada do artigo, eu sou totalmente favorável, porque assim, partindo do pressuposto, né, que você tem que fazer a geração da economia, criação de novas empresas, novos empregos e tal, e por que não privilegiar talvez uma iniciativa própria municipal, privada, sim, porém privada, sim, não pública, que daí eu discordo e... Concordo. Né? E se tiver o aparato jurídico de que possa retirar esse artigo, eu acho sim que caberia uma análise bem concreta junto do Legislativo ao Executivo, porque daí você dá maior poder de preço também. Porque automaticamente, esse atestado de capacidade técnica, em muitas licitações que eu acompanhei junto à administração, realmente ele limita um quadro de empresas que já são provenientes, que atendem entes públicos e tal, por causa da questão da capacidade técnica. Ao mesmo tempo que ele te dá a segurança de que a empresa já realizou obras de engenharia suficientemente grandes, de trajetos, enfim, para fins de pavimentação, construção de pontes, entre outras mais, porém também restringe a participação de novas, como você disse, bem como de outras também, né? Então, assim, acho que ainda está em discussão em caráter no site, né? Mas que nada impede, presidente, talvez um ofício da mesa, colocando o estudo jurídico anexo e solicitando a possibilidade de retirada do artigo tal, desde que não infrinja a 8666, que é a lei maior da licitação, a fim de que não dê problema de que chega na hora, uma empresa embarga e aí a tua licitação vai para o buraco. Jonei, na verdade, nós já pedimos, a advogada da Câmara apreciou, é claro que em primeira mão e com um tempo muito curto, né? Mas apreciou, não existe a exigência. Isso é um fator limitante que o licitante pode colocar ou não, né? Então, não existindo, eu também não estou dizendo aqui que alguém não quer tirar. Eu só estou propondo, e inclusive quando eu falei isso, o Fernando também nos falou, se der para tirar, e se for alguma vantagem para o município, vamos fazer, por que não, né? E então, só complementando, né, o ofício daí endereçado ao Conselho de Saneamento, nem em tese pode ir com cópia ao Executivo, porque a definição do processo ela acontece por meio do Conselho, né? Eu acho, não sei se tem vereador que faz parte do Conselho, acredito que não. Não tem. Não tem, não né? Tem. Mas o Conselho, no caso, é composto por entes do poder público e entes da sociedade civil. Então, encaminhar o estudo jurídico para eles, a fim de que possa ser apreciado, e tenho plena certeza que eles vão acatar a sugestão. Sim, existe mais algumas outras implicações, porque se nós tivermos a possibilidade de participar, nós vamos ter que ver os prazos também, não é? Então, teriam que ser revistos diversos pontos do edital, não é? Pois é. Então, na verdade, era isso que eu queria expor. Vereador, pois não? me permite Por favor. uma colocação? Em 2009, nós lutamos muito para que a prefeitura reassumisse as águas de Corupá. Tá? Hoje, eu vejo que ela se autossustenta. Os investimentos necessários, tá, para a demanda que nós temos são arrecadados pelas águas de Corupá. Será que há necessidade de estar fazendo a licitação tanto da água, do fornecimento da água, como, né, do tratamento da água, como do tratamento do esgoto? Sim. Alguns municípios estão licitando somente o tratamento de esgoto. Será que não seria interessante fazer só a licitação em cima do tratamento de esgoto, se a água já... me preocupa. Foi muito criticado esses 20 anos em que a Casan teve à frente. Agora está tudo muito próximo para resolver as coisas. Mesmo que a Serrana esteja à frente da manutenção, mas fica muito próximo da administração para estar resolvendo.
as situações com relação à água. E já foram feitos muitos investimentos nesses anos. Tá? Muitas melhorias. E, com certeza, a gente vai conseguir, com o que tem, continuar atendendo a demanda, o crescimento do município com relação ao número de atendimentos. Pois, Fica, né, uma fica a sugestão pergunta de no discussão. ar. Se me permite, vereador. Pois não. Eu até antes de assumir a cadeira, reassumir a cadeira na Câmara de Vereadores, eu era membro do Conselho, como secretário de Administração. E acompanhei toda a parte do estudo que foi feito, e foi um questionamento realizado já nas primeiras reuniões do Conselho quanto a essa situação assim. O porquê de você fazer o processo de água e esgoto junto, né? Na realidade é assim, o custo do tratamento do esgoto, ele é 70% mais caro do que o custo de tratamento da água. Ainda mais de uma água que é de Corupá, que ela tem um tratamento a custo baixo. Por isso que a nossa tarifa hoje também ela não é uma tarifa tão alta. O que também atrai a situação da concessão também. O estudo feito a fim de que fizesse o conjunto de água com esgoto, é a fim de que a tarifa do esgoto ficasse no mesmo valor da tarifa de água. Hoje em Jaraguá do Sul, por exemplo, quem tem imóvel lá sabe que não é essa a realidade. A tarifa do esgoto, ela é praticamente o dobro da tarifa da água, sendo que a medição é pela entrada da vazão da água no 80%, né, Aurimar, mais ou menos, né? Então, assim, na época, é óbvio que a SAMAI talvez não participou dessa situação, mas que para Corupá se foi pensado na seguinte maneira: você ter a tarifa do esgoto num preço acessível, conforme a questão do preço do tratamento da água. Se você faz isso casado, tendo uma mesma concessão de uma única operadora para os dois, você consegue manter a tarifa atrativa, a fim de que você possa contemplar. Porque de nada adianta você ter atendido a população com água e zero de esgoto, porque daí o Ministério Público também não quer. Não. Né? Então, por isso que foi feito esse pensamento. E daí, daqui a pouco, se você faz processos separados, mantém o município gerenciando a questão da água, só que daí você vai ter R$30 de água e talvez R$100 de esgoto, enquanto que você pode ter 30 de água e 30 de esgoto. Aí você gira com uma redução de 40% na questão da tarifa, sendo que o esgoto realmente, todos nós somos conhecedores, e que o tratamento dele vai ser muito mais valoroso do que a própria água, que tem um tratamento a mais de menor custo do que o tratamento de esgoto em si. Mas daí... Sim, pois não. Desculpa. Então, com certeza, eu não entendo, porque lá os valores foram... O orçamento é de 20 milhões para as águas e 30 e pouco para... Né? No que vai ser investido esses 20 milhões com relação à água? Tá? Porque se os recursos hoje já são os suficientes para a demanda, para estar investindo e... Tá? Eu não entendo. Na verdade, Margot, toda a infraestrutura, né, pelo menos isso é o que prevê o projeto, toda a infraestrutura ele já está vencido. Então vai ter que haver muita troca e esse seria o motivo do investimento na água. Também existe no projeto, sempre falando no projeto, existe o custo de instalação de estação de tratamento de água e todos esses custos levam a 20 milhões e 800 mil reais, sempre de acordo com o projeto. Existem vozes dissonantes, e elas não são elas são suprapartidárias, tá? Nós temos de todos os tipos aqui, são de corupaenses, que dizem que de repente os números não batem, mas também não houve nenhum tipo de auditoria a esses números, né? Por quê? Porque uma auditoria implicaria em contratar uma outra empresa para fazer o mesmo projeto novamente, que é um custo bastante alto. Então, por isso acabou-se apreciando a única proposta que, na verdade, o Executivo, por incentivo do Ministério Público, fez. Né? Não foi uma invenção do prefeito de Corupá, foi porque o Ministério Público exigiu que se fizesse isso. Então, isso tem que ficar bem claro. Tá? E o investimento de 29 milhões e 400 mil reais no esgoto é o que foi levantado sempre segundo o projeto da empresa. Como é mesmo o nome da empresa, Jonei? BSA. BSA. Foi a empresa que fez todo esse trabalho durante um prazo bastante longo.
Investimento total de 53 milhões, com um payback, quer dizer, com um retorno do dinheiro em 15 anos e o prazo de concessão por 30. Então, ela vai investir durante 15 anos, vai ter o seu retorno e depois ela vai ter um período, obviamente, porque essa empresa visa lucro. Né? Permite só, aproveitando, esse investimento, lógico que não vai ser só do que ele vai receber, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso também. Sim. Por isso que... O que se questiona é o seguinte: hoje em dia a Águas de Corupá produz R$280 mil, vai passar para 300 e qualquer coisa, isso são 3 milhões por ano. Considerando que nos primeiros 3 anos, de acordo com a licitação, não se faz grandes investimentos, você vai primeiro fazer projeto, e, enfim, o que está certo, né? Você teria nesse período capacidade financeira, né, da água, esse é o argumento que eu uso por aí, de talvez autogerir isso. Só que, gente, essa discussão, ela deveria com certeza ter acontecido no momento anterior, né? No momento em que nós tivemos a audiência pública sobre sobre o projeto, né? Como não havia dados suficientes, né? Inclusive a própria instituição Águas de Corupá, ela tem uma diretoria, ela não tem uma, não sei, não é bem uma transparência, mas vamos dizer assim, ela talvez deveria ter uma diretoria que nos apresentasse números e tal, né? Para que nós, Câmara de Vereadores, pudéssemos avaliar, pelo menos isso, que é o que as pessoas por aí vêm nos pedir, né? Então, eu creio que para você, Jonei, eu creio que para todo mundo, isso é uma coisa que se fala no momento. Então, como uma forma legal, talvez, de a gente resolver esse problema, seria nós mesmos montar uma empresa e participar. Então, você não teria nenhuma vantagem dada, né, para um terceiro, mas nós temos que ter a possibilidade de participar. Juninho, só me permite. Pois não. Eu só queria fazer uma colocação, que nós tivemos essas audiências públicas aqui na Câmara de Vereadores e, lamentavelmente, não tivemos a participação da comunidade, muitas vezes, muita pouca gente, onde que poderia ser tido feito bastante questionamento com relação a esse assunto. Eu vejo que quando o município pegou a Dacazan e tornou uma empresa Águas de Corupá municipal, todo mundo aplaudiu. Hoje é uma empresa para o município e para o setor da prefeitura, uma empresa muito boa para o município, dá resultado. Geradora de recursos, né? Hoje, geradora de recursos para o nosso município, coisa que estamos hoje usando para melhorias dentro do nosso município. Então, o questionamento hoje que a população faz é porque se está dando a concessão das Águas de Corupá para a empresa que vier pegar o saneamento básico total. Jônei, e a Casan é uma delas que está aí, que possivelmente possa vir E no ganhar. primeiro contrato, quando a Casan pegou há 30 anos atrás, ela já tinha nesse contrato que eles deviam praticar o saneamento básico. Acho que o Blum até deve lembrar disso. Existia, não praticaram. Então, eu vejo assim, saneamento básico, o Ministério Público, hoje, promotoria, eles determinam o município de fazer esse saneamento básico, porque é uma lei federal. Entretanto, hoje a prefeitura tem projeto junto à Funasa em Brasília, de recursos, onde que ela queria administrar e fazer saneamento básico no município. Ela queria tocar saneamento básico. Determinação do Ministério Público é federal e com a vontade do município em fazer com recursos da Funasa, através de fundo perdido ou mesmo financiamento, né? Porém, o município não conseguiu esse financiamento, mas está lá no processo. Não disseram ainda, está lá. Está junto na Funasa, pode que saia de uma hora para outra, sabe? Sim. Se saísse para nós, seria bom que a Águas continuasse no município e o município tocaria essa obra, com recurso de fundo perdido da Funasa, né? Porém, esse é o questionamento que a população faz hoje, né? Gostaria, né, que ficasse
ou segurasse um prazo maior para ver se de repente não saísse esse dinheiro. Ou o que vai acontecendo no nosso país, porque hoje eu acho que nem o empresário, nem o maior economista pode se dizer o que vai acontecer amanhã no nosso país. Ninguém sabe. Não pode ser o maior intelectual. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã no nosso país, né? Então, por quê? Se ninguém tem uma certeza do que vai acontecer, por que determinação de um promotor ou através do Ministério Público que seja feito com pressas essa situação? Até nós estamos com o advogado também aqui, o nosso amigo Sandro, que sabe melhor, como a Daiane, que sabe melhor que a pressão é grande do Ministério Público através dos seus promotores, mas por outro lado, nenhum economista sabe o que vai dar na economia do país, o que o país vai ser amanhã, o nosso. Pode quebrar tudo, como não pode quebrar, né? Então eu só queria fazer essa colocação. Não, eu agradeço. Inclusive, eu ouvi, eu não sei se isso tem fundamento, de que estaria tramitando ou teria sido aprovado no Congresso, inclusive com respeito à história do Mas FUNASA. isso até então era o que ia ser feito pela FUNASA, ia dispor esse dinheiro, né? Exatamente. Aí todo este processo Sim. cai por terra. Sim, claro. Entende? Ou tem que ser revisto. Eu não quero Aí o dizer que município caia por faria. terra. O trabalho está muito bem feito, né? Tá. Mas tá bom, vocês veem, gente, que o assunto vai longe, né? E eu só queria perguntar ao Jonei, você que participou, o Ministério Público nos obriga a apresentar isso dentro de que prazo? Você lembra isso? Tem isso de cabeça, assim? Eu não me recordo, mas acho que até o primeiro semestre de 2016. De 16, né? É. Nós estamos dentro do prazo, então, né? Sim. Tá. Até junho. Seria interessante Tanto que- levantar isso, talvez tanto a que- Daiane poderia ver. Eu não sei, Mais eu li uma vez. nos meios da Esses imprensa. prazos que os promotores dão, ano passado ele nos deu, ano retrasado, né? Sim. Nós ia lá, conversamos com o promotor, né? Exatamente. Ele sempre alterava 6 e Sim, acabou sendo de para 2 repente anos, ele né? pode empurrar com a barriga mais um pouco, né? Para fazer um bom negócio para Curupá. Mas acho Gente, que essa é a é- preocupação. Mas né? acho que é meio questão do MP de Santa Catarina, porque acho que tem diversos municípios do estado já fazendo, e na região eu li que Massaranduba acho que está preparando, Guaramirim, Xereder. Eu sei que a nível de Anvale todos já estão Navegantes, né? navegando, acho que já Não está não sei se na mesma findou, fase tá que no- nós, né? Itapuá acho que já Itapuá fez. também. Eu acho que é uma situação que o MP de Santa Catarina que pegou e fechou a questão de prazos agora. Até porque o Com Estado de certeza- Santa Catarina, nesse aspecto, é um dos mais atrasados da União, né? Mas com certeza lá no Nordeste o prazo deve ser maior, vereador. Bom, mas então tá bom. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. Estando inscrito, passo a presidência ao primeiro secretário e peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Cláudio Finta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente, já praticamente mencionado de todos, a imprensa, aos funcionários da casa, é um prazer tê-los aqui. Já que nós foi começado a falar em tratamento de esgoto, eu gostaria de tentar entender se isso já existiu, que me perdoem, mas os vereadores que já estão de outras legislaturas, como é tratado o esgoto no interior? Porque esse trabalho é urbano, né? Sim, 80%, deixa eu ver, acho que é 80% ou 85% do esgoto a ser tratado. Isso abre o espaço para aquelas regiões que não são acessíveis terem o seu, daí é o esgoto como sempre foi tradicionalmente, com fossa, filtro e da forma tradicional. Eu acho que tem previsto o fundo, né? Que daí no projeto, né? Sim, mas A criação do fundo para fins de, acho que o objetivo maior sobre o valor, é 5% sobre o valor para fins de financiamento de saneamento rural. isso eu não lembro. Se eu não me engano, tem essa situação. Que justamente para atender as localidades mais distantes que vai ter a dificuldade de acesso a... É que para fins não de... tem condições de atender todo lugar com esgoto. Sim. Não, essa justamente é a minha preocupação. Porque vejam, de onde vêm as águas, né? Elas vêm do interior, todo o nosso interior aqui, né?
Então, realmente, preocupa-se aqui com a cidade, com o município, com o centro. E, de repente, qual o trabalho que já foi feito junto ao interior? Porque eu sei que Jaraguá do Sul, acho que uns 3 anos atrás, no passado, foi fornecido para o interior a fossa, filtro, macadame, carvão, para que as pessoas fizessem esse tratamento nas suas próprias residências, né, para evitar justamente, porque hoje eu fico preocupado, eu tenho uma chácara praticamente no mato, no pé da serra, mas será que aquela água está limpa? Já tem 10 moradores para cima. Será que isso, ali já é em São Bento, estou me colocando, mas só um exemplo, né? Será que esse não deveria ser um assunto a ser também tratado? Lógico. Presidente, permite uma parte. Especialmente nesse aspecto do tratamento micro-regional, né? Eu tive conversando com, enfim, não importa, é uma empresa que trabalha nesse ramo no Rio Grande do Sul, e eles me disseram que existem agora pequenas estações de tratamento de esgoto, quando você tem uma pequena comunidade lá com 10, 20 casas, que são muito baratas, elas baratearam muito. Então, justamente a diferença na minha proposta de que a gente monte uma empresa curupaense privada é o seguinte: você começar a não privilegiar somente o aspecto retorno financeiro, que normalmente é o que norteia todo, mas também começar a ver um pouco mais o aspecto social, sabe? E por isso que seria importante que nós tivéssemos uma empresa curupaense participando desse processo. Nós temos já... Começa a ver essas coisas e diz, bom, nós temos um lucro acumulado aqui, nós podemos pegar e gastar isso lá. Porque se eu faço parte de uma empresa dessa com um pequeno capital, não me interessa tanto receber R$200 de retorno no final do ano. Talvez é melhor eu pegar e deixar isso para atender lá o Rio Paulo em algum lugar e fazer alguma coisa. Entende? Talvez seja um pouco sonhadora a ideia, mas basicamente é isso que norteia, né? Nós temos hoje pontos já de concentração de comunidades, né, que já caberia essa colocação, né? Como Jaraguá tem Nereu Ramos, tem outros, né? Bem colocado. Mas eu gostaria, só que isso, o Jonei, eu gostaria que tu, se pudesse verificar se há algum trabalho feito no passado sobre essa interiorização do Desculpa, tratamento. vereador, mas você é vereador igual a eu acho que cabe você pesquisar sobre o assunto também. Não, agradeço ao retorno. Ajudo, mas Só que é o convoco seguinte, vossa então, pessoa a auxiliar na pesquisa. Eu coloquei essa colocação do senhor vereador apenas pelo fato de o senhor estar na administração e poderia, de repente, ter os caminhos para nós chegarmos Estou lá. na administração, sou funcionário efetivo e tenho diversos trabalhos lá. Então, a pesquisa, convoco Ok, que a gente obrigado. pode sentar junto e fazer. Obrigado pela colocação. Também eu fui procurado por várias pessoas sobre um desmatamento que está havendo aqui no interior, aqui na rua Vila Germano Gessler, né? E que ficou uma coisa meio complicada ali, porque jogaram uma madeira no rio e está tudo pendurado lá. Eu entrei em contato, só para que fique conhecimento, entrei em contato com obras, com o Alceu Moretti, e ele me colocou que a prefeitura vai fazer a retirada desse material. Então, só para que fique claro que já está sendo tomada providência. A questão de uma solicitação do ofício aqui sobre vereadores mirins, né? Eu acho que isso já aconteceu algo no passado. Eu até acho que é importante, porém, pelo que a gente sabe, isso envolve dinheiro, envolve um trabalho grande, porque é uma eleição normal, né? Envolve juiz, envolve promotor, envolve uma eleição, envolve uma série de coisas, né? Então, eu acho que eu vou me inteirar desse assunto, principalmente com a prefeitura de Guaramirim, no qual eu conheço o cidadão lá, e lá parece que funciona algo parecido, né? Então, vou verificar, mas, afinal de contas, é algo que veio até nós, vamos dar um retorno. Também fica liberado a casa para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para 9 de março. E dia 23 de fevereiro, às 19 horas, para a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos continuar nossos trabalhos. Devolvo a presidência ao vereador Cláudio Finta.
assuma a presidência. Sem mais inscritos, passamos agora à discussão e votação da seguinte ordem do dia. Indicação do senhor vereador, número 24, 2016, do vereador Arimar Lipinski, sugerindo que seja oficiado ao Executivo Municipal proposta para que, através do setor competente da municipalidade, estude-se a viabilidade, a disponibilidade e a legalidade de transformar em via pública a lateral da Rua Nubon, para a posterior denominação de Rua Jorge Guilherme Schwartz, conforme solicitação dos seus moradores, com abaixo assinado em anexo. Coloco em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não? Eu só queria, na indicação do Aurimar, deixar bem claro que ela vai ser aprovada, mas que, como essa rua é uma servidão, né, ela, por norma do município, ela existe hoje, uma rua, ela tem que ser de 8 metros, mais 2 de cada lado de passeio, né, que totaliza 12 metros. Só para que se ficasse registrados na nossa sessão, né, que ela vai ser aprovada, porém, né, que conforme as normas hoje do município, que é de 8 metros no interior, 8 metros mais 2 de cada lado de passeio, né? Então são 12 metros, né? Só para registrar, claro que vai ser aprovado, né? E só para comentar também, senhor presidente, as ruas hoje, que já são ruas e que não têm o nome, a denominação, mas elas têm o número, né? Todas elas são numeradas, então elas só não têm o nome, né? Mas elas têm os números, né? E o nome geralmente é como a própria comunidade do bairro que vai lá e põe geralmente a pessoa que mais representou naquela, né, para a comunidade, enfim, né? Mas só para registrar que as ruas que são hoje ruas do município, elas têm o número, porém é utilizado do número sem a denominação. Obrigado, senhor presidente. Pois não? Só para dizer que eu concordo com o João, que eu acho que tem que se respeitar o código, né, de postura? De postura. De postura do município no que diz respeito às larguras, para que seja uma rua, né? Exato. Uma servidão. Eu não sei se uma servidão pode ter um nome também. Não. Nome e número. Não. Não pode, né? Servidão Então... Mas hoje Muito no nosso bem, município então, que não. seja apreciado Nós dessa temos forma. que mudar a lei, ou até nós queríamos fazer isso, porque tem muitas ruas hoje que não conseguimos mais fazer ruas por causa dos moradores. As casas estão em cima da... Não existe mais como você ter que destruir a casa para fazer aquela medida hoje que é solicitado pelo município. Eu acho que não dá para atrapalhar. Então tem que criar uma lei, né, denominando como servidão para ter número e nome, né? Hoje não existe no nosso município. Inclusive, Johnny, teve uma rua lá no Bom Planta que tiveram que fazer com 7 metros. Foi uma guerra lá porque tinha uma casa que ficava no meio da rua. E assim mesmo ela ficou encostada no meio-fio. A casa e a rua ficou com por causa dessa casa. Mas eu não concordo com esse tipo de posicionamento. absurdo, Então mas deixe é o que essa aconteceu. casa invadindo e a hora que ela for reformar ela vai ser modificada, mas a rua tem que ficar no mínimo com 8 metros, senão se cria problemas para frente. Mas é o que aconteceu, foi feita com 7 metros por causa de uma casa. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não? Eu já discuti esse, referente à minha indicação, eu já usei a tribuna. Essa rua especificamente, temos ali a assinatura de 11 famílias, certo? Todas elas estão concordando em ceder o espaço que for preciso para denominar rua. Não estamos falando de um caso isolado, certo? Estamos falando de um caso isolado, digamos. Porque ali, na verdade, assim, são 11 famílias que assinaram, no abaixo-assinado, conforme está ali, que querem que seja feita uma rua. Entende? Isso que eu quero que seja estudado. Então a gente vai conversar com o planejamento para ver se fazer a coisa certa. Ninguém vai atropelar nada. Então só estou explanando o que eu já tinha explanado antes. Mais alguém? Ninguém mais querendo discutir, submeto a votação eletrônica a matéria. Ademir Akbar, Auremar Lipinski, Celso Santos Belato, Edgar Reiper, Jonei Cícero Morosini, Johnny Tribes, José Gotardi e Margot Dalf. Aprovada a proposta por 8 votos. Nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 29 do corrente, no mesmo local e horário,
Boa noite a todos e até a próxima semana.